Jornal Jangadeiro. Debate. Dez horas, 9 minutos na Grande Fortaleza, já estamos de volta com o Jornal Jangadeiro. A democracia brasileira está ameaçada ou todos têm o direito de se manifestar? Por que os governadores estão com medo do povo? A gente traz para o centro do debate de hoje as manifestações do dia 7 de setembro, que têm movimentado o cenário político brasileiro. Nessa quinta-feira, governadores se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, justamente para tratar do temor de que atos possam acontecer na terça-feira. Pacheco, inclusive, afirmou que não se negocia com democracia. Além das manifestações em si, também está ganhando destaque a participação de militares. Por aqui, o Ministério Público Estadual já recomendou que militares não devem participar de eventos relacionados ao que vem sendo propagado pelas redes sociais. Vamos falar sobre o 7 de setembro, sobre militares, é claro, sobre a crise institucional entre os três poderes. Participando desse debate, Fernando Castelo Branco, advogado, professor da URCA, Maia Filho, advogada especialista em direito público. Muito bom dia para os senhores. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Nonato. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor Castelo. Um prazer participar do debate. Bom dia, Maia. Prazer reencontrá-lo nos debates. Carla, Nonato, ouvintes, muito bom dia. Muito obrigado pela participação de vocês, importantíssima. E você, ouvinte, você internauta também, acompanha o nosso debate pela 101,7, pelo YouTube, pelo Facebook do Jornal Jangadeiro, participando também pelo WhatsApp, pelo 981-54-3814, mandando indagações, tirando dúvidas, falando a respeito desse momento. Nós vamos começar exatamente, a primeira pergunta, vamos começar com a participação do advogado Fernando Castelo Branco. E para todos os dois, a democracia está realmente ameaçada hoje em dia no Brasil? Sim, Nonato, eu penso que sim. Agora, penso também que você faz uma pergunta na abertura do programa, que é a seguinte: se a democracia está ameaçada ou se nós temos a liberdade de expressar o nosso pensamento, a nossa opinião. E penso que, veja, a resposta é positiva para as duas perguntas. Sim, a democracia está em risco, afinal de contas, valendo-se de métodos e de procedimentos democráticos, como é a eleição, conduzimos à presidência da República um apologista do regime autoritário. Alguém que sempre defendeu a tortura, alguém que sempre defendeu as milícias, alguém que sempre defendeu o regime ditatorial ao longo de mais de 20 anos de vida parlamentar, de vida institucional. E alguém que atenta sistematicamente contra o bom funcionamento das instituições. Nós estamos falando de alguém que, de forma delinquente, inclusive ofende ministros da Suprema Corte e dos Tribunais Superiores, chamando de idiotas, chamando inclusive de termos, Donato, que eu não posso reproduzir aqui na rádio, que é uma concessão pública, por respeito aos nossos ouvintes. Mas não é só isso, né? É a fragilização dos procedimentos eleitorais mais elementares, mais básicos de um regime democrático, como é a eleição, como foi esse bode na sala que colocaram aí em torno do voto, da desconfiança sobre o sistema eleitoral. Então, sim, a democracia brasileira está em risco do ponto de vista procedimental e também do ponto de vista material. Veja, metade da população brasileira vive hoje em situação de insegurança alimentar. Não tem certeza sobre a sua próxima refeição, e isso também significa colocar em risco a democracia. Mas sim, nesses momentos agudos de crise, são os momentos em que nós mais precisamos das liberdades democráticas, inclusive a liberdade de manifestação pública, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de organização, a liberdade de associação. Agora, que não se confunda isso com a liberdade de atentar contra a democracia. Ninguém tem, num regime democrático, a liberdade de agredir, a liberdade de ser violento, a liberdade de atentar contra as instituições democráticas. Por isso, Nonato, eu começo esse debate respondendo de maneira afirmativa às suas duas perguntas iniciais. Maia, esse risco de que fala o nosso participante pode nos remeter aos tempos em que, na América Latina, o processo democrático era tão frágil,
que a presidência de algumas repúblicas mudava de regime ao sabor do interesse de cada presidente? Não, Nonato, eu não acredito. Eu acho que o Brasil, o povo brasileiro, o espírito do povo brasileiro, o coração e a mente do povo brasileiro é imbuído de um sentimento de liberdade que causa o mal-estar da civilização, da população brasileira, de todas as instituições que ousem afrontar a liberdade do povo. O brasileiro deu o 7 de setembro, representa o grito de liberdade, que o Brasil cortou, rompeu a sua vinculação com a metrópole. E agora, na terça-feira, acho que é um momento de a sociedade reafirmar esse grito de liberdade, Nonato. Liberdade de manifestação do pensamento, liberdade para eleger os seus governantes e os eleitos tomarem posse e governarem. Então, se você me perguntar se existe alguma ameaça à democracia, acho que sim. Eu nunca imaginei, por exemplo, Nonato, vivenciar colegas seus, jornalistas, estarem presos porque usaram o microfone. Eu jamais pensei que um parlamentar com imunidade para falar o que quiser, segundo a Constituição, fosse preso pelo aquilo que ele falou. Eu nunca pensei que uma revista, um meio de comunicação fosse apreendido porque falou mal de uma autoridade pública. Eu jamais imaginei, por exemplo, que uma rede social, que o pensamento, que uma ideia, você pode não gostar da ideia, você pode criticar, todos estão sujeitos à crítica. A democracia, ela tem um nome e um sobrenome. A liberdade de pensamento, a liberdade de opinião. Então, toda instituição que constrange o povo brasileiro, que ameaça o povo brasileiro, ela agride a democracia, atenta contra a democracia, e o povo quer ser livre, quer a liberdade. Nós estamos todos de acordo, eu, Fernando, a população em geral, de que nós queremos liberdade e democracia. Existe uma dificuldade de separar a defesa, a antipatia do governo. Você pode ser contra ou a favor ao presidente da República, não gostar das atitudes dele, mas você não tem direito de ser contra a democracia, não tem direito de ser contra a liberdade. Então, há uma seletividade. Falando mais objetivamente, quando um ministro, uma autoridade do Poder Judiciário, num inquérito absolutamente ilegal, de ofício, instaurado sem fundamento nenhum, determina prisões arbitrárias, nitidamente arbitrárias, quem não gosta do presidente aplaude. Mas é aí que a democracia começa a morrer. É exatamente nesse ponto. A gente aplaude quando manda prender arbitrariamente aquelas pessoas que a gente não gosta. Mas aí você cria um precedente. Amanhã pode vir um ministro e vai prender o presidente do sindicato, vai prender o presidente do emissor de TV. Foi assim que a Venezuela entrou numa ditadura. Foi assim que as ditaduras sempre prevaleceram, mesmo no regime democrático. A gente precisa lembrar que o Hitler foi eleito sob a Constituição de Weimar. Ele nunca fechou a Suprema Corte Alemã. Ele fez o Holocausto e o nazismo com a Constituição de 1919, que garantia todos os direitos sociais. A Suprema Corte nunca foi fechada. Então, eu acho que precisamos, sim, Nonato, concluindo, defender a democracia, a liberdade de expressão contra qualquer autoridade do Estado que ameace o povo e a liberdade do povo. Ponto, então, o uso da palavra, da ameaça, as declarações de cantor e político Sérgio Reis, do deputado Roberto Jefferson, do PTB, podem ser analisadas como ameaça à democracia? Podem, porque, veja só, Nonato, nenhuma liberdade, nem mesmo a liberdade de expressão do pensamento, é absoluta em uma democracia. Todos os nossos direitos, como convivem dentro de um sistema, eles são limitados. Não há direito, não há liberdade, não há prerrogativa que seja absoluta. Portanto, eu não posso me valer de uma liberdade democrática para atentar contra um pressuposto, um fundamento da própria democracia. Seria como, Nonato, eu aqui, durante essa entrevista, utilizando um espaço que é uma concessão pública, portanto, é uma concessão dada pelo regime democrático, defender, por exemplo, a agressão ao Maia Filho. Eu tenho liberdade para fazer isso? É razoável que eu faça isso? Não, não é. E é exatamente o que fez o Roberto Jefferson, que não é
deputado, ele é ex-deputado, ele não goza de nenhuma imunidade para falar o que ele falou, nem mesmo se ele fosse parlamentar, Nonato, ele teria imunidade para falar o que falou, porque existem limites para a imunidade parlamentar. Não é verdade, Maia, que um deputado pode falar o que quiser. E no caso do Sérgio Reis, vamos lembrar o que ele disse. Ele fez uma chantagem, ele fez uma ameaça. Ele disse, vamos dar um prazo tal para que o Supremo e o Congresso decidam dessa forma, senão o que nós devemos fazer é entrar lá e quebrar tudo. Foi isso que ele disse, gente. Não há liberdade para os inimigos da liberdade. A democracia precisa se utilizar das ferramentas para se defender. Sabe por que a democracia de Weimar caiu, Maia? É porque ela não se defendeu contra o Hitler. É verdade que o Hitler não fechou a Suprema Corte americana, a alemã. Mas sabe o que ele fez? Ele alterou a composição da Suprema Corte da Alemanha. Assim como fez aqui a ditadura militar. Você já ouviu a proposta do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal? Ele diz a mesma coisa. Não quero, eu não defendo o fechamento do Supremo. Mas a gente precisa fazer uma limpa. Tem gente que não merece estar ali. Não é assim que nascem as ditaduras, utilizando-se uma verborragia que aparenta a defesa da democracia, quando, na verdade, estimula ataques às instituições democráticas. Eu concordo, veja, a democracia brasileira não está em ameaça, em risco, por conta do 7 de setembro, não. Veja, eu tenho uma avaliação de que o Bolsonaro joga com o elemento do golpe. Tenho dúvidas se ele toma a iniciativa de partir ele diretamente contra uma das instituições, mas ele estimula isso. Não é, Nonato, que os governadores de estado estão com medo da população nesse 7 de setembro, eles estão com medo das suas polícias militares, porque o bolsonarismo infiltrou milícias nas polícias militares. Governadores perderam o controle sobre a sua polícia militar. O risco é de que militares participem de atividade político-partidária e de caráter abertamente golpista. Essa é a ameaça à democracia. Que o Supremo Tribunal Federal, que o Congresso Nacional precisam adotar medidas para defender as instituições contra quem usa liberdades democráticas para atentar contra a democracia, eu não tenho a menor dúvida. Nós não podemos reproduzir, 100 anos depois, a mesma vacilação que a República de Weimar, na Alemanha, praticou e permitiu que Hitler fizesse o que fizesse com a humanidade. Não foi só com a população alemã. Maia, por gentileza, se quiser Não, também. mas é o argumento ideológico, né? Por exemplo, vou pegar exatamente o gancho. Se o professor Fernando, ele defende que seja agredido qualquer pessoa, enquanto isso estiver apenas na boca dele, na palavra dele, é uma ideia agressiva, torpe, que deve ser repudiada, mas que ele tem o direito de defender a ideia. Acredito que a população que não vai apoiar essa ideia. Mas enquanto ele só defender uma agressão, mas a pessoa não for agredida, é do pluralismo, sim. A liberdade de expressão não é uma liberdade absoluta, mas ela convive com o pluralismo. Então, para eu entender seu ponto de vista, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Enquanto você não for agredido, eu posso usar esse espaço aqui para defender a sua agressão? Você pode usar para defender o que você quiser, Fernando. A sua liberdade. Eu posso usar este espaço para defender, Maia, que você seja agredido, que você seja assassinado, e está tudo bem até que você seja agredido e assassinado? Fernando, você defender a sua ideia, você vai pagar por ela. Não, tudo bem. A pergunta é muito simples, Maia. Eu posso fazer isso? Você defende a ideia que a gente use concessão pública de rádio e TV para defender uma violência contra uma pessoa e está tudo bem até que essa pessoa seja agredida? É esse o seu ponto de vista? Não, é a liberdade de manifestação. Enquanto tiver na ideia, Fernando, existe até o conceito no direito penal que é o pensamento. Se você tiver a ideia, enquanto você não materializar em atos, a defesa que o Roberto Jefferson falou, quando ele diz tirar os ministros do Supremo, a pescoção, é uma metáfora. Claramente, se você assistiu o vídeo, é claramente uma metáfora. A revista, quando foi censurada porque exibia na capa a foto do ministro do Supremo. O presidente da República levou uma facada, está toda hora sendo chamado de fascista, de golpista, de ditador. E eu defendo que se possa dizer o que quiser, Fernando. A liberdade não é o limite para a liberdade.
a ponderação que você coloca, você se coloca no lugar de Tribunal Supremo da Verdade. O que você não gosta, você acha que não deve ser falado. E eu defendo que seja falado tudo. Agora, se você quebrar, agredir o ministro do Supremo, bater no ministro do Supremo, quebrar o patrimônio da Suprema Corte, aí sim não é possível fazer isso. Veja a aberração. Vamos colocar aqui. O deputado Daniel Silveira foi preso porque defendia o AI-5. Ele não implantou o AI-5. Ele foi eleito pelo voto popular, na urna eletrônica, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi lá e, na imunidade dele, uma manifestação lamentável, repudiável, mas que ele proferiu a ideia dele. O eleitor que ele representa faça a avaliação. Ele não prendeu ninguém. Mas o ato que o levou à prisão tem características absolutamente semelhantes ao AI-5. E pelo fato dele ser simpático ao Bolsonaro e você não gostar dele, você defende. Tem uma passagem do Bertolt Brecht, que é um prólogo que você deve conhecer, muito marxista, que ele dizia assim: prenderam sim, os negros, eu não me importei, prenderam os jornalistas, eu não me importei, prenderam os deputados porque era do Bolsonaro, ninguém se importou. A grande imprensa está cultivando a semente da sua própria destruição, Fernando, porque ela, a pretexto de fazer oposição ao Bolsonaro, ela está tolerando insultos, agressões, atos antidemocráticos por quem deveria proteger a democracia. O presidente da República nunca desrespeitou. Se você falou que ele era autoritário, que fala de armas, ele não prendeu ninguém. Ele não decretou prisão, não mandou o exército prender ninguém. Acatou todas as ordens do Supremo, inclusive quando a Suprema Corte proibiu o governo federal de tomar qualquer iniciativa que seja contrária à decisão dos governadores e prefeitos. Foi cumprido absolutamente todas as decisões. Isso não é verdade, Maia. Quer jogar nas 4 linhas da Constituição. Então, é muito ruim a gente confundir defesa da liberdade e da democracia com opção política a favor ou contra o presidente. Nós não temos discussão sobre democracia. Nós estamos todos de acordo. As pessoas estão indo para o 7 de setembro com camisa do Brasil, verde e amarelo, pedir liberdade de imprensa, pedir que o Nonato, a TV Jangadeiro, possa falar aquilo que quiser sem ter medo de ninguém. E os ministros do Supremo Tribunal Federal têm que aceitar a crítica, Fernando. Eles governam o... Vamos limpar o meio de campo? Suba a polícia do Rio de Janeiro não pode subir na favela, eles fazem inquérito de ofício, manda prender sem pedido, escolhe o delegado da polícia, proíbe nomeação, manda abrir CPI. Então não tem controle, é um poder absoluto, antidemocrático. Vamos limpar o meio de campo, Maia, que você está dizendo algumas coisas que não são verdade, né? Vamos pontuar primeiro. Não é verdade que o Supremo tenha mandado abrir uma CPI. O Supremo determinou o cumprimento da Constituição. Você sabe tão bem quanto eu que, reunido 1/3 das assinaturas do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, a CPI tem que ser instaurada. Mas o momento... Não havia... O momento, Maia, em que as assinaturas são apresentadas. A presidência não tem discricionariedade para decidir quando vai instalar ou não a CPI. Essa é uma primeira inverdade. A segunda inverdade é que o Daniel Silveira tenha sido preso porque defendeu o AI-5. Ele não foi preso porque defendeu o AI-5. O Bolsonaro defendeu o AI-5 e defendeu torturadores e defendeu milícia durante 28 anos no Congresso Nacional e não foi preso. Você sabe por que o Daniel Silveira foi preso? Ele foi preso porque ele participou ativamente do financiamento, da organização, da estruturação de um grupo que ameaçava o Supremo Tribunal Federal e que espalhava não era crítica, era inverdades e ameaças contra ministros. Nós temos liberdade para criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E olha, ninguém talvez seja mais crítico do que eu no meio jurídico a algumas decisões do Barroso, algumas decisões do próprio Alexandre de Moraes. Mas você não vai me ver aqui defendendo a agressão a esses ministros. Você não vai me ver aqui defendendo que a hora deles vai chegar. Entende? É completamente diferente. É mentira que o Supremo Tribunal Federal tenha impedido o governo federal de agir contra os governadores. A decisão não foi essa. Vamos colocar as coisas no chão aqui, botar a bola no centro do campo. O que o Supremo Tribunal reafirmou é o que está na letra da Constituição, que a competência no âmbito da saúde é uma competência comum e que, portanto, a coordenação cabe ao presidente da República, à União, mas que os governadores e os prefeitos, eles têm também participação nisso. Então,
com calma. Ninguém aqui está dizendo que não se tenha liberdade de expressão e que a democracia esteja ameaçada por isso. Mas o que você está dizendo, Maia, e isso ficou muito evidente para os ouvintes, é que nós temos liberdade de pregar agressão contra outra pessoa, que isso faz parte da democracia. E nesse ponto nós discordamos radicalmente. Porque eu não posso defender uma agressão a você, eu não posso defender o seu extermínio. Isso é contrário aos elementos mais básicos de uma democracia e do respeito à dignidade da pessoa humana. A crítica política, ela é válida. Quem está fazendo aqui uma análise que não é jurídica, que é política e que é ideológica, é você, Maia. É você. Para defender as ações do governo contra instituições, você está, inclusive, falseando a realidade, dizendo que o Supremo decidiu o que ele não decidiu. Você disse aqui que o Supremo impediu o governo federal de agir contra os governadores. Você disse aqui que o Supremo Tribunal Federal mandou prender o Daniel Silveira porque defendeu o AI-5 e nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Você tá distorcendo. A decisão, inclusive, do Daniel Silveira foi em flagrante por causa do vídeo do YouTube. YouTube, Fernando. O vídeo em que ele defende o quê? O vídeo em que ele defende a agressão ao Supremo Tribunal Federal. Maia, olha só, do ponto de vista jurídico, nós podemos discordar sobre a instauração do inquérito do Supremo Tribunal Federal. E essa é uma discordância perfeita, natural, faz parte da regra do jogo, certo? Você diz que o inquérito instaurado pelo Supremo Tribunal Federal é um absurdo. Eu tenho um outro ponto de vista. E essa é uma discordância jurídica que nós temos entre nós e que podemos debater muito tranquilamente. Mas não acho razoável, não acho que seja parte da democracia que você defenda, por exemplo, o uso dos meios de comunicação, seja o YouTube, seja a rádio, seja a televisão, para defender a liberdade de ameaçar, para defender a liberdade de estimular agressões. Eu não imagino que o Bolsonaro vá, ele, pessoalmente, invadir o Supremo Tribunal Federal e sair na mão com o Alexandre de Moraes, quando insinuou, olha, a hora do Alexandre de Moraes vai chegar. Não imagino essa cena. Mas eu me recordo, sabe do quê, Maia? Daquela frase do Pedro Aleixo, na noite em que foi publicado o ato institucional número 5. O problema, presidente, e ele se referia ao presidente da República, né, ao Costa e Silva, o problema, presidente, não é o seu ato, o problema é como é que isso vai ser interpretado pelo guarda da esquina. Você diz que o Roberto Jefferson se utilizou de uma metáfora, de uma figura de linguagem. Mas é isso o que a milícia bolsonarista interpreta? É isso que os elementos mais radicalizados da base do presidente da República interpretam? Sabe qual é o meu receio, Maia? Não é que o Bolsonaro, com um tanque de guerra, ocupe a Praça dos Três Poderes. O meu receio é que haja um levante que ocupe a Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, estimulado pela fala do presidente da República. E sobre isso ele deverá responder. E essa parece, me permita, essa parece ser uma preocupação evidente da população. Eu encontrei pessoas dizendo, olha, eu não vou para a parada do 7 de setembro com receio de que haja um ato que acabe resultando em um confronto. Nós estamos, inclusive, deixa eu citar aqui o ouvinte que está nos interagindo, o debate está demonstrando um exemplo de liberdade de expressão dentro dos limites do bom senso e da responsabilidade. Ao abrir espaço para demonstrar a postura de cada participante, eu estou notando e parabenizando os senhores pelas colocações de bom senso e, pelo contrário das discussões, nós temos um exemplo da liberdade de expressão no rádio. O ouvinte está citando aqui, se não fosse resguardado o item da responsabilidade, se baixar o nível, se sair desse espaço que é limitado a você dizer as coisas, mas sem acionar o confronto direto, a falta de responsabilidade com o que... A liberdade com direito também à responsabilidade, não é isso, senhores? É exatamente isso, Nonato. O problema é que não existe potencial nenhum de afetação. Você imagina, o Roberto Jefferson é um homem de 70 anos, ele vai pegar um 38 e vai fechar o Supremo. Aquilo são metáforas, a prisão é claramente abusiva. O que o tribunal está fazendo é fechando canais de YouTube, porque ele não concorda com aquilo que é veiculado no canal. Tudo
por palavra, por opinião, que o Fernando interpreta como uma agressão. Não existe agressão. A ideia não agride ninguém. Você já ouviu alguém levar um tapa por uma ideia, por um pensamento? A liberdade de pensamento, quem é o destinatário, o censor, é o soberano, o telespectador, dona. Se o ouvinte não gostar... Mas o Fernando, Maia, o Fernando está colocando um ponto de vista do bom senso, da responsabilidade ética de quem usa o veículo, qualquer que seja a ferramenta, seja nas redes sociais, seja na TV, seja no jornal ou aqui no rádio, para que se tenha a noção do respeito ao que se deve dizer, ao que se deve falar, com o rigor de que você vai realmente responder por aquilo que fizer. Deixa eu parar aqui, tem uma pergunta do ouvinte que é tão interessante. O ouvinte está falando aqui que, por exemplo, essa é uma reação a provocações. Por exemplo, a prisão, a censura, né? Censura aqui entre aspas, as medidas, as críticas que se fazem, por exemplo, ao Sérgio Reis, são em reação ao que ele provocou. Mas ele foi provocado por algo anterior. E aí eu pergunto, tem uma pergunta do ouvinte aqui que é interessante. Estamos interessados em saber quem tem mais culpa em toda essa discussão. Que poder deu início a toda essa guerra, entre aspas? Claramente foi a Suprema Corte, Donato. Você não consegue descrever nenhum único ato de força do presidente da República. Nenhum. O presidente tinha uma pauta de fazer, até eu pessoalmente discordo da urna eletrônica, mas o que é que ele fez? Ele apresentou um projeto no parlamento. Quando ele se indispôs com o ministro do Supremo, o que foi que o presidente fez? Ele mandou o tanque, ele mandou um policial lá no Supremo, ele apresentou um pedido de impeachment para o Senado Federal, que é a instituição encarregada de conter o abuso do ministro do Supremo. A sociedade o Supremo solta traficante internacional de droga de manhã e prende de noite. A sociedade brasileira concedeu anistia para o Lula, condenado em 3 instâncias. Uma decisão escancaradamente política. Então, a Suprema Corte afronta, prender jornalista, o Nonato, é uma afronta à democracia. Retirar... como é que o Fernando explica se recolher uma revista? Qual é o motivo? Porque falou mal do ministro do Supremo. Pode falar mal do presidente da República, do senador, mas do ministro do Supremo não pode. E ainda há um aspecto mais grave. O deputado Roberto Jefferson, que não tem prerrogativa de foro no Supremo, ele ofendeu o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso já coloca ele como suspeito de prendê-lo. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes é o delegado, é o ofendido, o acusador, é o inquisitor e é o promotor, porque o inquérito não tem a participação do Ministério Público. É uma truculência. Então, a população brasileira está assistindo esclarecida. E o que eu acho que a grande imprensa, os grandes meios de comunicação, jamais aceitariam uma violência dessa magnitude contra veículos, contra jornalistas, contra advogados. Se mandou prender, abrir um meio de comunicação que seria ligado ao presidente da República. Está havendo um movimento claramente político da Suprema Corte e do Poder Judiciário contra o presidente. E não há nenhuma comprovação de ato antidemocrático. Pelo contrário, ele está toda hora jogando nas 4 linhas da Constituição. Não determinou fechamento de meio de comunicação nenhum, Fernando. Ele tem a caneta, tem as Forças Armadas. Se você vai dizer absolutamente uma pessoa que aceita a crítica, ele é ofendido 24 horas. Todos os jornalistas falam mal dele. E existe uma plena liberdade de expressão, a não ser que você fale mal da Suprema Corte, ou você critique o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok, Maia, vamos dar a oportunidade agora de ouvir o Fernando. Fernando. Eu acho louvável, Maia, esse seu esforço de colocar o presidente da República como vítima dessa crise institucional. É um esforço retórico impressionante. Exige de você uma musculatura intelectual invejável. Porque, veja só, o Supremo Tribunal Federal passou a ser criticado só agora, durante o governo Bolsonaro? Ou havia críticas já ao Supremo Tribunal Federal durante o governo Temer, durante o governo Dilma, Lula, FHC, Itamar, Collor, Sarney? O Supremo Tribunal Federal sempre foi criticado.
O Congresso Nacional sempre foi criticado. E ninguém aqui está dizendo, por isso não distorça essas palavras, ninguém aqui está dizendo que qualquer instituição ou agente público é imune a críticas. Mas sim, todo e qualquer ser humano deve ser protegido contra agressões à sua integridade física e moral. É disso que se trata. E o presidente da República, sim, atentou contra a liberdade das instituições, quando participa ele pessoalmente de atos que defenderam o fechamento do Congresso Nacional, que defenderam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que defenderam a deposição dos 11 ministros do Supremo. Não foi impeachment, foi o que o Roberto Jefferson falou, limpar o Supremo e colocar ali outras pessoas. Enquanto está na defesa dessa ideia, Maia, e aí eu concordo com você, enquanto o Roberto Jefferson diz assim, temos que fazer uma nova configuração do Supremo Tribunal Federal. Aí o debate é político. Aí eu digo, opa, é isso que fazem as ditaduras. Foi isso que fez o Hitler, foi isso que fez a ditadura brasileira em 64. Não fechou o Congresso Nacional. Com o Congresso Nacional, ela fechava temporariamente, caçava mandatos, suspendia direitos políticos por 10 anos, depois reabriu o Congresso. Com o Supremo Tribunal Federal, afastou 3 ministros, depois ampliou de 11 para 16 o número de ministros no Supremo Tribunal Federal. Se o Bolsonaro, o Roberto Jefferson, você, quem quer que seja, quiserem defender publicamente essas ideias, encontrarão em mim um opositor ferrenho. Mas eu garanto a liberdade de vocês, eu reconheço a liberdade de vocês de defender essa ideia. Eu não garanto a liberdade de ocupar o Supremo, de agredir ministros, de fechar o Congresso Nacional, de fechar o Supremo Tribunal Federal, de reinstalar o AI-5 no Brasil, porque aí são medidas incompatíveis com a democracia, medidas incompatíveis com a dignidade da pessoa humana. De fato, o Roberto Jefferson, com a idade que tem, com a saúde que tem, mais do que com a idade, com a saúde que tem, não seria capaz de, com um 38 na mão, ocupar o Congresso Nacional e agredir quem quer que seja. Mas a fala dele, Maia, estimula pessoas capazes de fazer isso. Professor. Ele não tem o controle sobre a audiência dele. E a audiência dele já deu mostras de radicalização, já deu mostras de confronto. Essa é a responsabilidade que os agentes públicos devem ter e que você não percebe no presidente da República, não percebe no seu entorno político, não percebe no Sérgio Reis, não percebe no Daniel Silveira, não percebe no Roberto Jefferson. É por isso que eles estão sentindo a força da lei democrática. Não é porque defendem ou expressaram uma opinião política, é porque defenderam abertamente uma agressão. As ideias, elas têm consequências, as ideias, elas não são palavras ao vento, as ideias, elas estimulam atos. Eu posso não realizar nenhuma ideia que defendo. Eu posso, Nonato, Carla, imagine só a situação, usar esse espaço que vocês estão me dando para dizer o seguinte, temos que ocupar o Jornal Jangadeiro, quebrar aquilo lá, tocar fogo naquilo lá. O Nonato e a Carla têm que sair de lá debaixo de pancada. E eu fico em casa. Eu não faço nada. Mas imagine quem me ouve, eu não tenho responsabilidade sobre isso? A democracia vai me permitir fazer isso? É isso que você está defendendo, Maia? Não, eu não acho razoável. Eu não acho razoável. E acho que esse é um risco. Agora, para serenar um pouco mais o debate e encontrar um consenso entre nós. Pronto. Eu não acho que haja a menor possibilidade de um golpe sair vitorioso. Seja este golpe liderado direta e pessoalmente pelo Bolsonaro, ou seja esse golpe uma quartelada de alguma milícia infiltrada, seja nas Forças Armadas ou nas polícias militares. Não há apoio internacional a isso, não há apoio institucional dentro do Brasil para isso. Nós vivemos hoje um cenário diferente do cenário de 64. Mas acredito sim que dramaticamente a sociedade brasileira vai passar por essa experiência, entende? Esse ataque à instituição tende a se materializar. Não vai obter sucesso, mas eu, infelizmente, não consigo dimensionar agora qual é o tamanho da cicatriz que essa tentativa vai deixar no tecido político e social brasileiro. É por isso que a gente tem que estar sempre alerta, entende? Para tentar minimizar esses efeitos, para tentar valorizar uma cultura e uma prática política democrática, estimular o diálogo, a oposição das ideias, mas jamais a agressão. Senhores, eu estou adorando o debate, mas existe algo que nos limita, que é o tempo. Estamos às 10h43. Eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta que chega também pelo nosso chat, do Vanderlei Filho, aqui da casa. Ele pergunta, como discernir o que é político e o que é jurídico? Começo com você, Fernando.
É difícil, é muito difícil, porque o direito, ele é fruto do poder político, né? A gente olha para o judiciário e temos no senso comum a percepção de que o judiciário é um poder neutro, imparcial e etc. Mas veja, o judiciário é uma função inerente ao poder político, assim como o legislativo e o executivo. Quando é que eu, vou utilizar aqui, vou tentar oferecer para você, Vanfil, o meu critério, tá? Quando é que eu identifico uma decisão como eminentemente política ou jurídica? Bom, primeiro, quando ela está mais próxima ou mais distante do programa constitucional, daquilo que a Constituição nos diz e daquilo que foi o debate político feito na Constituinte ou que foi feito nas emendas constitucionais. Eu procuro sempre analisar qual foi o debate político que gerou aquela legislação, para saber se a interpretação que eu faço hoje está próxima ou distante daquilo. Primeiro critério. Segundo critério, é o critério de saber se essa minha decisão está de acordo com princípios. Vamos lá. A minha decisão, ela estimula, ela favorece a ideia de igualdade que está consagrada na Constituição, a ideia de respeito à dignidade da pessoa humana que está expressa na Constituição, a ideia de redução das desigualdades sociais e regionais que está expressa na Constituição, a ideia de fortalecimento da democracia, que é a razão de ser dessa Constituição, ou a minha decisão vai no sentido oposto, entende? Porque se ela vai no sentido oposto, a fundamentação dela é exclusivamente política e não jurídica. Mas eu concordo com você, nem sempre é fácil. E quando a decisão vem da Suprema Corte, que é a intérprete última da Constituição, é um trabalho ainda mais difícil. Vou dar um exemplo, e fecho com isso, Maia, para lhe garantir também um tempo de fala. Você me viu aqui divergir do Maia com relação à natureza do inquérito instalado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é uma diferença jurídica, certo? Eu não consigo enxergar na decisão da instalação do inquérito uma decisão política do Supremo Tribunal Federal. Agora, há uma divergência jurídica. O regimento interno seria capaz mesmo, ele encontra fundamento nos princípios do ordenamento jurídico para fazer aquele ato? Entende? Então, essa é uma divergência jurídica entre o Maia Filho e eu. A diferença política havia mesmo necessidade? A decisão de instaurar contribui para o fortalecimento da democracia ou contribui para a fragilização da democracia? Aí o debate deixou de ser jurídico, passou a ser político. Enquanto eu e o Maia estivermos discutindo o regimento do Supremo, a Constituição, os princípios do devido processo legal, o debate é jurídico. Na hora que a gente começa a divergir sobre a conveniência, sobre a oportunidade daquele inquérito, aí passou a ser política a nossa divergência. Professor Maia, por gentileza, sua participação final. Nonato, se você interpretar o golpe como a ruptura do regime constitucional, é preciso, lamentavelmente, reconhecer que o Supremo Tribunal já deu o golpe que o Fernando tem medo. E como é que a gente consegue identificar isso? Você tem hoje jornalistas presos, as pessoas têm medo de criticar uma decisão do Supremo, tem medo de ser preso, Fernando. As pessoas, o povo brasileiro, está acuado. Será que a Suprema Corte vai mandar prender uma multidão que vai lá criticar a decisão do Supremo? Ele não consegue conviver com a crítica? Será que o jornal vai ficar fora do ar porque o ministro vai dar uma liminar de ofício, um inquérito aberto de ofício? Ao contrário do que você está dizendo, não há discussão jurídica. Qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabe que o juiz é inerte, não atua de ofício. Suprema Corte não é delegacia de polícia, é decisão política de fechar canal de YouTube, é disso que nós estamos falando, de impedir que uma pessoa, de um cantor de 83 anos de idade, se aproxime da Praça dos Poderes, como se lá fossem deuses intocáveis, que podem fazer tudo sobre a população brasileira. É a liberdade de pensar, de manifestar ideias. Você tem no cárcere pessoas presas porque divergiram, não do governo, mas do presidente. Então, o conceito liberal de democracia, o Montesquieu nunca imaginou isso, a tripartição dos poderes, a ditadura do poder judiciário, a ditadura da jurisdição constitucional. O Supremo diz o que é a Constituição, diz o que o Supremo disser que é a Constituição é o que vale.
E vamos supor que o Supremo, por 10 votos a 0, amanhã diga que você pode colocar campo de concentração. Por 10 votos, 11 votos a 0. Pode matar, pode torturar, pode prender, pode pegar e tirar do ar o Jornal da Jangadeiro porque não gostou de um comentário do Nonato. Só porque foi o Supremo Tribunal Federal que fez isso, está certo? Porque você não gosta do presidente da República? Então, nesse aspecto, você tem um teórico, Ferdinando Lassalle, a Constituição brasileira, hoje, perdeu a força normativa, porque o seu guardião apunhalou, traiu a Constituição. E o que o povo está querendo, o Fernando, é redemocratizar, reconstitucionalizar, voltar à força normativa da liberdade de manifestação do pensamento. Que ninguém, nenhum jornalista, nenhum profissional, nenhum pensador como você, ninguém do sindicato, você pode defender o presidente da forma que você bem entender. O que você não pode, e aí nós estamos plenamente de acordo com você, Fernando, é agredir, é atos concretos, é bater em alguém, agredir em alguém. Mas as ideias, os pensamentos, as opiniões, elas têm que ser propagadas. E se a opinião é grotesca, você não gosta, você não escuta, você não vai falar. Você não assiste o jornal. Ninguém é obrigado a assistir o YouTube de ninguém. Então, essa é a questão. E, para concluir, Nonato, o que ameaça, que mata as democracias, e aí tem uma discordância realmente, é a corrupção endêmica que foi praticada nesse país, com o aval do Supremo Tribunal Federal. O que é que havia? Um pacto entre a Suprema Corte e os senadores. O Supremo não julga os processos dos senadores, porque se julgar, se pautar os processos criminais por corrupção, lavagem de dinheiro, não julgam os processos, e, em compensação, os senadores não aprovam o impeachment dos ministros do Supremo. Isso é que acontece, é disso que estamos falando. Senhores, eu tô sem tempo, já sem tempo mais. Nós já ultrapassamos o limite do programa. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado. Fernando, quer fazer alguma citação rápida? Não, só agradecer a oportunidade, Nonato, agradecer também a você, Carla, e a felicidade de reencontrar o Maia nesses debates, apesar dessas nossas diferenças assim tão acentuadas. É isso, gente. Muito obrigado. Estou à disposição. Mas esse é um exemplo de que a expressão, a liberdade de expressão existe, apesar da divergência de opiniões, mas demonstra a oportuna chance de se dar ao cidadão o prazer de saber as duas faces de uma realidade. Muito obrigado, Maia, muito obrigado, Fernando. Eu vou citar a declaração do presidente do Senado, Pacheco, feita ontem. É muito importante que estejamos todos unidos, respeitando as divergências, na busca de consensos, na busca de convergências, mas com um aspecto que é para todos nós inegociável: não se negocia a democracia. A democracia é uma realidade. O Estado de Direito é uma realidade. A sociedade já assimilou esses conceitos e valores, de modo que estaremos sempre todos unidos nesse propósito de preservação da democracia. Obrigado a todos que participaram, aos ouvintes, muitos ouvintes fazendo citações. A gente agradece. Por falta de tempo, a gente deixa de citá-los aqui em perguntas feitas, mas eu quero dizer que toda sexta-feira nós temos um debate tão importante quanto esse de hoje, que eu reputo da maior importância a colocação feita pelos dois participantes. A produção é do Yuri Costa, trabalhos técnicos do Carlos Manuel, coordenação JBN, do jornal Band News, da Dina Sampaio, a direção do jornal Jangadeiro, Isabela Martã, e a gente agradece essa boa discussão que tivemos como exemplo de liberdade de expressão.